Então, boa noite, né, a todas, todos, todes. Hoje eu tenho a enorme satisfação de estar participando com vocês aqui no mais um módulo, né, do curso Gramsci nas Margens, o módulo 2, as bases ontológicas da filosofia da praxis. E eu hoje estou participando com vocês, né, para fazer essa mediação. E muito feliz de poder também apresentar, né, a professora Joeline Rodrigues, que será a responsável por este módulo. A professora Joeline, ela é graduada em Pedagogia e mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense, com ênfase em Filosofia, Estética e Sociedade, onde desenvolveu tese sobre as bases ontológicas da filosofia da praxis e a formação humana. Professora do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Federal do Ceará, e é a coordenadora do G-Gramsci, o grupo de estudos e pesquisas em Antônio Gramsci, e do Praxis, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Praxis e Formação Humana. Além, né, dessa trajetória de ensino, de pesquisa e de extensão, a professora Joeline também é autora do livro Gramsci, Educação, Escola e Formação, Caminhos para a Emancipação Humana. Então, Joeline, muito obrigada também por me convidar a participar desta noite aqui com vocês. Eu passo agora a palavra para você, para nós darmos início aqui à nossa aula do terceiro módulo. Eu que agradeço, Lia, a disponibilidade de estar mais uma vez contribuindo aqui com a gente, né? Agora eu vou estar aqui no desafio, né? A gente trocou de lugar por um momento, e estou aqui no desafio de tentar trazer aqui os elementos desse tema, né? Que foi o nosso tema de pesquisa, de tese. E, né, como a Lia já apresentou, eu vou tentar esboçar aqui, em linhas gerais, quais são os elementos do contexto, né, ao qual Gramsci estava enfrentando no seu tempo. A gente já viu um pouco, né, o Maurício, no primeiro módulo, ele esboçou, pincelou um pouco essa trajetória do Gramsci e um pouco do contexto. Então, vou um pouquinho mais além do que o Maurício, né, para clarear, ampliar ou complexificar um pouco mais. Vou avisando, inclusive, né, como a Lia bem apresentou, não sou filósofa, mas o Gramsci não deixa a gente ficar na nossa zona de conforto, né, então a gente tem que sair da nossa zona de conforto para tentar dar conta de alguns elementos que eram, né, e que são ainda, se tornam, né, montanhas que a gente tem que escalar. Então vão ter aqui alguns autores que vocês vão perceber que talvez pelo grau de dificuldade que a gente viu, que tem alguns participantes que estão no início da graduação, talvez não tenham essa dimensão ainda dessa leitura que a gente teve que passar, mas a gente vai tentar utilizar também das nossas cartas na manga de pedagogo para ver se dá conta de também articular de forma didática, tá bom? Então, preparei aqui uma apresentação, vou ver se eu consigo projetar aqui para vocês. Começando, como eu estava falando para vocês, né? Então, o Gramsci não nos permite, né, ficar presos à zona de conforto, né? E antes do Gramsci, né, na nossa trajetória, a gente teve o encontro com a perspectiva de Lukács, né? Antes de Gramsci, já na graduação, a gente teve acesso à perspectiva da ontologia de Lukács, a ontologia do ser social, e isso que nos direcionou, inclusive, para a gente pensar o objeto de pesquisa, que foi também nos aproximando da perspectiva de Gramsci, né? Então, o estudo das bases ontológicas da filosofia da praxis não tem a pretensão, né, de ser um estudo comparativo entre a obra dos dois autores, mas tem como referência, né, a base marxiana-lukáciana e o que tem de aporte, né, tanto do Lukács na perspectiva da ontologia do ser social, para a gente pensar qual é a perspectiva de formação humana. Então, para a gente que
tentou se debruçar, né, e vem tentando se debruçar sobre os dois autores, não há, né, contraposição entre a perspectiva teórico-prática do Lukács e Gramsci, né? A gente viu e sabe até que ponto isso ainda permanece, né? Grupos de estudos, né? Grupos de estudos e pesquisas que têm uma perspectiva em Lukács e vê Gramsci como sendo um reformista, como sendo um culturalista, por não acessar a obra de Gramsci, e do outro lado a gente também viu alguns grupos gramscianos que tinham uma perspectiva também engessada da obra do Lukács, como se ele também não desse conta, fosse teoricista, né, e não desse conta de uma perspectiva, um viés prático. Então, para a gente não percebe, não verifica, não vê essa oposição entre Gramsci e Lukács. Pelo contrário, né, os dois, a nosso ver, né, a meu ver, os dois se complementam, né, tanto na perspectiva teórica como na perspectiva prática. Então, por isso, né, a partir da pesquisa, dos estudos, demos ainda continuidade ao estudo da ontologia do ser social e partindo para tentar compreender melhor a concepção de ser humano, de sociedade, de formação humana, de praxis em Gramsci, certo? Então, nesse sentido, a contribuição desse esforço, né, desse trabalho, seria contribuir para recuperar o legado desses dois autores, né, do revisionismo, o que leva a uma perspectiva improdutiva, né, tanto de um lado quanto de outro, dessas perspectivas que se contrapõem, né, e impede e dificulta a possibilidade de uma unidade de compreensão de mundo, muito mais dentro de um viés de totalidade, né, que é a perspectiva marxiana. Ao mesmo tempo, né, ao recuperar a obra dos dois autores, e tanto o Carlos Nelson Coutinho como o Guido Drini compreendem como sendo os dois grandes autores marxistas do século XXI, combater as perspectivas ornamentais, né, que se afastam de uma perspectiva muito mais materialista, histórica, e dentro do viés dialético de compreensão da realidade, né, e recuperar também, dessa forma, o caráter revolucionário da filosofia da praxis. Então, caminhar pela perspectiva teórico-prática dos dois autores, a gente compreende que a gente circula aí por esse caminho. Os objetivos dessa contribuição, da tentativa de contribuir com esse legado, né, com esse processo, e compreendendo, né, que há uma diversidade de pessoas participando, ouvindo, né, tentando se debruçar e se apropriar aqui dos estudos que a gente desenvolve. Então, alguns têm ou não leituras, né, do Lukács, ou está numa perspectiva ainda inicial, então a gente vai passar um pouquinho por isso, para vocês compreenderem mais adiante os objetivos, né, porque a gente transitou por aqui. Então, na perspectiva, talvez para alguns já fique um pouco repetitivo, né, mas a gente precisa passar por aqui, por essas bases. Então, na perspectiva do Lukács, né, ele tem uma compreensão de que a formação do ser social se dá por alguns saltos ontológicos, né, do mundo inorgânico, ou seja, do mundo sem vida para o mundo orgânico, né, onde se constitui o processo de hominização, o processo de vários saltos ontológicos, até o último salto que ele vai falar, que é o que dá a obra, né, o título da obra, que é Ontologia do Ser Social, o último salto ao ser social, e ele vai situar esse salto como sendo a relação, né, decorrente da relação ser humano-natureza, certo? Através do trabalho. Então, no último salto, que é o salto ontológico, em que aciona a consciência, em que o ser social aciona a consciência, ele vai acionar essa consciência por uma necessidade de garantir a sua existência e de responder a essa necessidade de existência, acionando a consciência e desenvolvendo possibilidades de dar respostas a essa necessidade. E essa resposta seria transformar a natureza em objetos sociais, né, em construir a partir daí um mundo objetivo, né, um mundo social. Isso se dá pela unidade, teoria e prática que ocorre no trabalho. Então, o trabalho, nesse sentido, seria o complexo fundante do ser social.
certo? Então, para Lukács, na esteira do Marx, principalmente, né, depois do acesso que ele vai ter a algumas obras do Marx, né, os manuscritos econômicos filosóficos, ideologia alemã e outros textos, que vão vão possibilitar essa viragem, né, do Lukács a compreender melhor esse processo de formação do ser social. Tá? Então, nesse sentido, o trabalho ele é o complexo fundante, né? Ou seja, a partir do trabalho e desse conjunto de objetivações, que são esses objetos que são produzidos pela transformação da natureza, esse trabalho seria esse elo perdido, e aí se forjam outros complexos sociais, né? Como a educação, a filosofia, né, a arte e outros complexos sociais que vão estruturando né, esse mundo social que dá origem aí ao que a gente compreende também como estrutura e superestrutura da realidade, ou seja, a base material da vida, né, que se configura pela forma de organização do processo de produção que ocorre através do trabalho, produzir, transformar algo em alguma objetivação, em um objeto, né? E a reprodução, que seria por onde as ideias sobre esse processo todo circulam, né? Que é nesses outros que ocorrem através desses outros complexos sociais, que são educação, cultura e etc. Né? Então, a gente tem aí essa relação entre estrutura e superestrutura, por exemplo, no nosso campo de trabalho, né? Dentro da área da pedagogia e das disciplinas que a gente trabalha, a gente está operando diretamente com o objeto com a educação como nosso objeto principal de estudo. Então, há uma relação entre o trabalho, que é esse complexo fundante, e os outros complexos sociais, né? Esses outros complexos sociais que têm uma particularidade de atuação na sua função social, como a educação, né? Que é atingir a consciência do outro, como a gente vai ver, né? Então, enquanto o trabalho ele opera sobre, né, uma matéria, podemos chamar de inerte, né, que é a própria natureza, a educação atua sobre outro ser social que tem consciência. Tá? Então, esses complexos sociais, cada um cumprindo a sua função específica, eles se interrelacionam, eles se imbricam numa relação, e essa relação, segundo Lukács, ela tem algumas características, essa relação que é dialética, por isso que tem uma setinha indo e outra voltando, que é justamente para demonstrar que não é uma determinação unilateral, ou seja, só de um lado que determina o outro, né? Existe uma relação de ida e volta, de retorno. Então, essa relação entre esse conjunto de complexos sociais, ele vai denominar as características, né, de autonomia relativa, tá? Ou seja, há uma dependência ontológica entre trabalho e educação, porque a forma de ser de um está conectada com a forma de ser de outro, né? A palavra ontologia significa a lógica do ser, então a lógica do ser é entender essa forma desse ser, a forma do trabalho, de ser do trabalho, não se dissocia da forma de ser da educação, mas, né, e por isso eles têm uma determinação recíproca, ou seja, não é unilateral, um determina o outro, o trabalho, o modo de produção, ou o trabalho, né, determina em alguma medida a educação retroage sobre o trabalho e também determina. Então, a determinação é recíproca. Isso tudo aqui é básico para a gente entender questões mais adiante, né, que a gente vai problematizar um pouquinho. Né? E aí a gente tem a autonomia relativa, ou seja, como cada um, apesar deles estarem todos interligados, né, trabalho em relação ativa, de determinação recíproca com a educação, mas cada um tem sua função específica. Então, dentro dessa função específica, dessa particularidade de cada um, né, existe um nível de autonomia relativa, ou seja, existe uma certa elasticidade do complexo social, da educação, ou da arte, ou da política, ou da filosofia, né, em relação ao modo de produção, em relação... Isso tem uma complexidade muito grande de compreensão, porque isso significa que
o conjunto dos complexos sociais, eles têm uma margem de subversão, eles têm uma margem de ir contra a lógica dominante, né? Então, só isso aqui já dá uma margem para a gente compreender mais ou menos o conjunto das possibilidades socio-históricas, né? Tudo bem até aí? Tranquilidade? Se tiverem com alguma questão, algum entrave, a gente para e continua, tá? Então, por isso que, para o Lukács, né, na ontologia do ser social, ele vai situar alguns complexos que ele considera como complexos universais, ou seja, para o processo de formação humana, para o processo de reprodução do ser social, do ser humano. Tem alguns complexos que eles são inelimináveis, ou seja, eles fazem parte da existência humana para e com, né, eles, o ser humano possa existir, o ser social possa existir. Então, sem eles e com eles, né, para eles, é através deles que o ser humano se torna ser social. Ou seja, o ser humano não nasce humano, se torna humano, e se torna humano por um processo histórico que ocorre através da educação, que é o processo de transmissão do conhecimento. Então, a gente não nasce ser humano, a gente se torna por esse processo de transmissão, e esse processo de transmissão, ele é universal por isso, porque a cada novo nascimento ele tem que ocorrer. Não existe ser humano sem esse processo de transmissão do conhecimento que ocorre, né, nessa função, através ou por essa função específica da educação, que ele chama de teleologia secundária, que é tentar agir sobre os outros, atingir a consciência dos outros. Nesse sentido, ele vai dizer que a educação, a partir vai ter um duplo caráter, né, um sentido amplo e um sentido restrito. No sentido amplo, tem esse caráter de garantir o gênero humano a cada novo nascimento, e no sentido restrito, né, vai estar reproduzindo, né, atravessado pela reprodução dos ideais dominantes de cada época. Então, os ideais dominantes, né, a gente tem os ideais dominantes de cada época, desde a comunidade primitiva até os dias atuais, a gente tem alguns ideais dentro do comunismo primitivo, da comunidade primitiva, o nível Pons chama de comunismo primitivo, a gente tinha aqueles ideais que dominavam naquele momento histórico, conforme as condições históricas que tinha, era de coletividade. A partir do surgimento da luta de classe, a gente vai ter os ideais dominantes atravessados pelos interesses dominantes que se contrapõem aos interesses dos subalternos, né? Então, a gente tem aí um duplo caráter. Todo esse conjunto de elementos que a gente trouxe aqui, a gente trabalhou, né, na nossa primeira pesquisa, que foi a pesquisa que foi resultado da pesquisa de mestrado, né, e que buscava aí se debruçar sobre esses elementos do processo, tentar entender esse processo de constituição do ser humano enquanto ser social, passando pela vida e obra do Gramsci e terminando com a análise do caderno 12, onde a gente vai compreender com o Gramsci, né, que há um projeto, né, de tentar romper, através da escola unitária, de outros elementos que o Gramsci coloca, não só no caderno 12, mas no conjunto da sua obra, né, tanto em Marx e Gramsci recuperando isso, um projeto de recuperação do ser humano enquanto inteiro, né, para tentar superar esse processo de cisão que ocorre a partir da divisão do trabalho em trabalho intelectual e trabalho manual. Então, aí tem um projeto de tentativa de recuperação da formação integral, que ele vai falar, né, que é a formação omnilateral. Nesse projeto da escola unitária, ele vai dizer que isso seria, né, um novo desenvolvimento de um novo tipo de humanismo. Nesse novo tipo de humanismo, para além do humanismo burguês, né, seria a unidade sintética entre o desenvolvimento de diversas capacidades, né, como o Marx vai falar na ideologia alemã, ser capaz de ser caçador, pescador, político no jantar, né, e aqui o Gramsci vai colocar desenvolvendo algumas áreas de possibilidade da vida, as potencialidades, as capacidades humanas que são negadas nesse processo da cisão de classes, né, de desenvolvimento técnico, filosófico e político, teórico e prático, né.
Então, nesse sentido que ele recupera aí toda uma concepção de praxis e formação humana, que a gente começa nessa pesquisa e a gente continua ampliando para tentar compreender aí a concepção de praxis e formação humana, não somente dentro de um projeto de escola, mas pensando também que isso é um projeto que deve reestruturar o conjunto do modo de vida social, a própria sociedade inteira, né? Nesse sentido, quem nos serviu, né, de referencial inicialmente foram 2 autores, como falei para vocês no início, a gente não tinha, pelo menos dentro das publicações que a gente teve acesso em língua portuguesa, né, não havia estudos que tentassem fazer essa aproximação, que conhecêssemos, que tentasse verificar essa perspectiva ontológica. Então, o que tinha era alguns elementos em alguns ensaios, né, em um ensaio específico que o Carlos Nelson Coutinho escreve, e o Guido Oldrini, principalmente na Gramsci, Lukács, Adversários da Segunda Internacional. Então, a gente parte desses 2 ensaios, que esses 2 autores se debruçam, o Carlos Nelson Coutinho, quando esteve, né, no exílio, e teve uma maior oportunidade de estudar Gramsci e perceber as primeiras aproximações, né, dos 2 autores, mas que infelizmente não teve tempo de desenvolver. Então a gente tem aqui alguns elementos para a gente começar a situar o problema, né, o problema que o Gramsci enfrentava, e a gente vai tentar compartilhar aqui, né, que parte, né, dessa cisão a partir da luta de classes, né, da divisão social do trabalho e da propriedade privada, e por conta disso o desenvolvimento também cindido aí do conhecimento em vários tipos, né, de dualismos, de antagonismos, inclusive, né, com o próprio surgimento da filosofia, que vai, né, se questionar, aí vai tentar começar a responder o que é o ser a partir da physis e vai se desdobrando no desenvolvimento dialético, ainda que seja que ocorra ainda a reprodução dessa cisão, né, entre a ciência e a aparência, já que dentro dessa sociedade que surge, né, que dá origem à filosofia, tal a que a gente conhece hoje, a que predomina na nossa cultura, é encravada dentro de uma sociedade de classes, né? Então, reproduz uma visão de mundo também que se aproxima dessa cisão. Então, a gente tem o Aristóteles, que segundo os autores, né, que a gente se apoiou, ele vai um pouco mais adiante nesse sentido, pelo estudo da própria natureza, né, vai entender que o ser da natureza, né, ele existe como realidade e que a essência está contida nas coisas mesmas, ainda que ele não abra mão, né, do motor da história como a entidade primeira desse processo de desenvolvimento do ser, né, mas avança no sentido de compreender a realidade como uma realidade em movimento, né, em constante devir, em ato e potência. E aí vai desenvolvendo essa visão dialética, né, na sua obra, principalmente, né, na metafísica, a visão dialética do uno e da pluralidade do ser. Ou seja, existe unidade, mas existe também pluralidade em relação dialética e em movimento, né, de devir. Esse movimento de devir, a gente vai ver mais adiante que a história vai fazer parte desse componente desse movimento, né, e aí a visão da concepção do ser vai se ampliando. A gente dá um salto aqui gigantesco, né, só para vocês perceberem que dentro desse viés de compreensão do ser, né, que se estudava no mundo antigo, na filosofia, isso vai ser recuperado, né, dentro desse momento histórico, né, do Renascimento, que vai precisar recuperar elementos, né, buscando superar o movimento histórico anterior, baseado numa concepção de mundo ahistórica, transcendente, principalmente, né, de viés religioso. A gente vai ter o desenvolvimento o retorno do valor trabalho,
nesse processo, porque a gente vai ver que com a cisão de classes, o trabalho trabalho manual ele vai sendo inferiorizado, e aí nesse desdobramento que a gente vai ter da gradativa, da ascensão da burguesia, né, frente às classes dominantes da sua época, da nobreza e do clero, a gente vai ter a retomada desses ideais, dessas perspectivas do Renascimento, que vai tentar aí, vai servir também de base para o desenvolvimento de algumas correntes, né, de tentar iluminar o mundo, né, recuperar as luzes do conhecimento e tentar desenvolver aí a partir do valor trabalho, porque a burguesia, né, inicialmente era uma classe laboriosa, né. Então, o trabalho, ele tem valor nesse processo. A partir disso, é preciso desenvolver todo um conjunto de técnicas, né, para compreender melhor as leis da natureza e desenvolver as forças produtivas, ou seja, acelerar o processo de produção e em conjunto com tudo isso vai se forjando uma nova estrutura, uma superestrutura, e aí vão surgindo correntes de conhecimento, né, correntes teórico-práticas de tentativa de conhecimento, desses processos, ou seja, de desenvolvimento de método científico que deem conta desse processo, né, tanto desenvolvimento do modo de produção, mas ao mesmo tempo desenvolvimento teórico-prático, ou seja, de filosofia, de política. Então o mundo vai se reestruturando nesse processo, como a gente falou no início, não se separa estrutura de superestrutura, então a gente vai ter o início, o surgimento de correntes que vão tentar ir por aí, dando primazia à razão, como sendo o vetor desse processo de desenvolvimento do conhecimento, e outra, né, que tem a experiência, o desenvolvimento das experiências como sendo o vetor, né, o fator primordial de desenvolvimento do conhecimento. Né? Então, caminham de largo, né, em paralelo nesse sentido, e aí a gente vai ter um desafio, né, filosófico, político e histórico de tentar realizar a síntese, né, entre essas duas correntes e visões de mundo que vão desembocar aí no que seria, né, no chamado idealismo transcendental desenvolvido por Kant, que vai tentar superar essas concepções, né, tentando realizar uma síntese, né, dizendo que a experiência, né, acordou o sono dogmático. Então, nesse sentido, a gente vai ter aí alguns avanços e recuos realizados pelo autor, né, que avança no sentido de caracterizar a essência ontológica da esfera orgânica, ou seja, de afirmar que a essência das coisas, né, estão nelas mesmas, né, e não fora delas, né, para tentar rebater aí a teleologia tradicional, né, que buscava componentes ahistóricos, supra-históricos, transhistóricos, ou seja, fora da história, a essência das coisas, mas, né, nessa tentativa de tentar realizar essa síntese entre essas duas perspectivas, ele vai substituir a pergunta inicial do processo de busca do como podemos conhecer, usando, né, ou equacionando as questões ontológicas para o desenvolvimento disso com primazia em perspectiva gnoseológica. O que quer dizer isso, né? O desenvolvimento de um método, de uma teoria que seja a referência de compreensão e que o que importa, na verdade, agora, principalmente dentro desse contexto que a gente está colocando, é um método de compreensão da realidade, ou seja, de compreensão dos objetos, né? E não entender uma lógica muito mais ampla da lógica do ser em si, né? Dentro de um conjunto de contradições que poderia se desdobrar aí em outras perspectivas, como a gente vai ver que depois essa perspectiva do Kant vai ser superada. Vou tentar me fazer melhor aqui entender, tentando ver se eu consigo explicar um pouco, né? Porque aqui a leitura do Kant não é uma leitura fácil, né? Mas
em poucas palavras, vou ver se eu consigo esclarecer minimamente para que a gente possa ter essa base lá adiante, a gente entender o que isso significa, né? Ele vai dizer, não vai negar nem a contribuição do empirismo nem do racionalismo, e nessa tentativa, ou seja, tanto pela experiência quanto pela racionalidade é possível conhecer a realidade, mas elas não estão separadas, elas estão articuladas. Estão articuladas como, né? O objeto, ele é passível de ser compreendido, mas, né, o ser humano, ele traz capacidades, né, categorias inatas, a priori, né, essas que são universais de espaço e tempo. Né? Então, ao acessar o objeto através da experiência, esse acesso, né, através da experiência, ou seja, através dos sentidos, que poderiam, né, nos desvirtuar, porque poderiam nos enganar, mas na medida que passa pelo crivo dessas capacidades racionais, né, dessas categorias a priori de espaço e tempo, elas passam por esse crivo e aí se configura a compreensão, né, do objeto, ou seja, se configura o conhecimento. Nesse sentido, né, ele avança tentando realizar essa síntese, mas ele também se afasta, né, fecha a própria porta que abriu, porque na medida que ele afirma que é possível conhecer, né, ele fecha ao afirmar que só podemos conhecer o fenômeno e não o número, ou seja, só podemos conhecer a primeira camada do objeto, né? As primeiras camadas do objeto é aquilo que a gente acessa do objeto, e não a sua essência. Né? Nisso, né, já gera base para o ceticismo, ou seja, não é possível conhecer a essência do objeto, e mais adiante, né, do objeto. Então, da base para a corrente ceticista, de dizer que é impossível conhecer, e ao mesmo tempo da base também para o desenvolvimento de perspectivas positivistas, né? Tanto também atrelada com a sua perspectiva ética, né? Uma perspectiva que é a histórica, né? Porque ela parte também do imperatismo categórico, ou seja, de partir de premissas, partir desses imperativos, né? O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros, e aí esse princípio moral, ele vai se estabelecer, ele tem que se estabelecer dentro da realidade, né? Vai descer da ideia para a matéria, né? Esse é mais ou menos um movimento que é um movimento linear, um movimento ahistórico, não parte da própria realidade, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Eu espero que tenha feito sentido. Vou correr aqui, porque eu estou um pouquinho dentro do tempo. Então, nessa perspectiva, como a gente vinha falando, né, o sujeito ele traz essas estruturas racionais dadas a priori, pela experiência, é que a razão conhece o fenômeno, conhece o objeto, como a gente falou, não consegue acessar o número, que seria esse núcleo, essa essência do objeto, né? E aí esse imperativo categórico dessa ética transcendental não parte da praxis, ou seja, ela não está em conexão histórica, de articulação com a praxis. O Carlos Nelson Coutinho, ele vai falar um pouco também que há, dentro do processo de ascensão da lógica burguesa, né, o desenvolvimento de categorias ideológicas, categorias teóricas, né, que foram fundamentais para o seu processo revolucionário, que ele vai situar lá na sua obra O Estruturalismo e a Miséria da Razão, como sendo, né, humanismo, historicismo e dialética, né? E aí ele vai dizer que na mesma medida que a burguesia que ascende, né, atinge seu processo de ascensão, ela entra em decadência ideológica e passa a negar as próprias categorias que desenvolveu e que deram subsídio, né, estruturaram historicamente, do ponto de vista teórico-prático, a possibilidade de se desenvolver enquanto classe dominante, certo? Nesse sentido, a gente tem o desdobramento, né, o desenvolvimento da segunda e da terceira internacional, ou seja, de correntes marxistas, né? O Marx participou da primeira, né?
a qual ele não tinha, né, uma hegemonia dentro dessa primeira tentativa de organização da classe trabalhadora, mas após a sua morte a gente vai ter a reorganização disso, né, através de Engels, né, que vai tentar aí desenvolver, reorganizar a obra e publicar, e nesse viés, essa Segunda Internacional já tem uma base estritamente marxista, né, com a participação de diversos outros herdeiros dessa tradição, né, Bernstein, Max Adler e Kautsky, que a gente colocou aqui, destacou, porque são três, né, e principalmente o Kautsky, que vai trabalhar na tentativa de organização da publicação das obras do Marx, das obras póstumas, né, mas os três vão cair, né, na perspectiva de tentar articular o marxismo, a perspectiva marxiana, a filosofia da praxis, com outras perspectivas, né, vão ser embebidos por essa lógica da decadência, de correntes que vão surgir nessa corrente desse viés kantiano, né, nesse neocantismo, e vão embeber essa perspectiva, tentar articular água e óleo, né, já que a perspectiva marxiana ela se distancia desse viés de não compreensão da raiz das coisas, né, não compreensão da essência das coisas. Então, Bernstein ele vai adotar uma perspectiva evolucionista, né, de que a realidade ela tem um movimento próprio que vem dessas bases, né, neocantistas, positivistas. O Max Adler ele vai abraçar essa ética, uma ética transcendental que seria o viés do socialismo, a forma socialista de desenvolvimento do socialismo na perspectiva do austro-marxismo, e o Kautsky que, diante dos desdobramentos do capitalismo, né, na lógica imperialista, ele vai cair no darwinismo social, né, de acreditar, de perceber que as contradições de seu tempo estavam indo contra a perspectiva marxiana, né, não estava se confirmando as profecias, né, e justamente é essa visão mítica, né, essa visão folclórica e mítica que o Gramsci tenta superar. Na Terceira Internacional, né, que foi justamente fruto desse rompimento, a gente vai ter aí as correntes que vão depois ser criticadas por Gramsci, né, principalmente o Manual de Sociologia, ou Ensaio Popular, né, como é comumente chamado também nos cadernos, o título da obra do Bukharin, onde ele vai tentar articular também uma perspectiva de sociologismo, de positivismo, de um evolucionismo, uma linearidade, um determinismo, um mecanicismo, um economicismo, ou seja, se há o desenvolvimento das forças produtivas, como está bem colocado no Capital, então isso, por si só, o mundo objetivo, que é um mundo que é construído pelos próprios homens, né, isso vai determinar o fim do capitalismo. Isso era o que predominava, a visão predominante, né, e que inclusive se desdobrou na perspectiva oficial e se espraiou pelo mundo, né, essa contradição, inclusive, entre essa perspectiva determinista e a de outros países, né, como o próprio Gramsci vai criticar também nos cadernos, já problematizando a relação entre o Estado do Oriente e o Estado do Ocidente, né, ou seja, isso que aconteceu na Rússia não é o mesmo contexto que acontece aqui, porque aqui a gente já tem um outro desdobramento, ou seja, articulando, a leitura do Gramsci era sempre prática de tentar articular uma análise da realidade, particular em conexão com a totalidade. Então a gente tem, né, nessa esteira, as fontes do marxismo aqui como referência, embora não se limite a isso, né, mas isso é bem mais amplo do que isso, mas a gente tem aqui como referencial o Lênin como fundamento primordial do pensamento do Gramsci, né, ele, Labriola, que ele vai situar num textinho, né, em que buscava tentar justamente sintetizar essa concepção de mundo muito mais amplo do que nessa lógica restrita, em que se articula que
né, diversas dimensões da realidade, né, filosófica, com a filosofia alemã de Hegel, que traz aí uma perspectiva dialética, histórica, que coloca o elemento da contradição como um elemento do movimento da história, né, como desenvolvimento da praxis, né, o valor trabalho, ou seja, dentro da perspectiva do desenvolvimento econômico, a gente vai ter, né, o valor trabalho que também é desenvolvido a partir do trabalho, que a gente viu no início, e a força política que é necessária para o processo de transformação, né, da realidade. Esses elementos, né, resultam em uma ontologia, uma perspectiva de mundo, uma determinada forma de ser, né, dialética e revolucionária, que vai servir de referência para se contrapor a perspectivas revisionistas do marxismo, né, que davam um acento ou numa perspectiva idealista ou numa perspectiva materialista vulgar. Né. Então, o Engels, numa carta, né, de 1890, ele vai justificar essas deturpações, esses revisionismos, né, justamente por uma falta de um sistema teórico-filosófico que ele, Marx, não tinha conseguido dar conta, justamente porque o objeto, o tema, a necessidade da época era responder às questões econômicas do seu tempo, né, e na carta ele afirma que não havia tempo nem oportunidade de sentar para dar a devida resposta, desenvolver esse sistema filosófico, né, para evitar essas deturpações, esses desvios, né. E o Gramsci, que traz a formação, né, as bases hegelianas, ou seja, que já tem uma concepção da sua formação teórico-prática, né, tanto na sua formação escolar, mas e também na sua formação acadêmica no período que esteve na universidade estudando, teve acesso às bases, né, do pensamento hegeliano para compreender a perspectiva dialética histórica com muito mais amplitude, né, e por isso ele vai afirmar nos cadernos, né, que nada disso, a cultura pode ocorrer por evolução espontânea. Então ele já começa articulando aqui a concepção que ele tem entre espontaneísmo e determinismo, né? Por ações e reações independentes da própria vontade, como ocorre na natureza vegetal e animal, onde cada ser singular seleciona e especifica seus próprios órgãos inconscientemente, pela lei fatal das coisas. O homem é, sobretudo, o espírito, ou seja, criação histórica, e não natureza. Então, aqui ele se aproxima do Lukács nesse sentido do último salto ontológico, né, do salto ontológico social, em que afirma que nós somos predominantemente seres sociais, não natureza, né, a natureza, ela, nesse processo de superação e conservação, que ele tem clareza, justamente pelas bases hegelianas que ele tem no seu acúmulo teórico-prático, né, a natureza, ela segue junto nesse processo, ou seja, ela se conserva, mas ela é superada por uma outra forma predominante. E aí, a partir disso, né, Gramsci é capaz de articular as partes constitutivas do marxismo, né, justamente de forma, né, original e dialética, afirmando que filosofia não é mais um elemento de contemplação, já passou a época da contemplação, o valor trabalho já voltou à realidade, né, foi retomado. Então, filosofia é, assim como está, né, descrito nas teses sobre Feuerbach, que os filósofos, né, interpretaram o mundo até hoje, e o que importa é transformar. Então, filosofia só se realiza na política. Né? Então, a praxis, ela seria essa atividade humana pensando na transformação da totalidade social, né, do conjunto social. E aí ele recupera, né, Marx recupera, e o Gramsci busca recuperar diante desses elementos, né, desse contexto que ele vivenciou, em que havia todo esse imbróglio do mecanicismo e economicismo, né, recuperar o caráter ativo do homem diante da história. Porque esse conjunto de elementos positivistas, né, e uma visão evolucionista da história colocava a massa da classe, né, as massas ou a própria classe trabalhadora, que deveria ser protagonista, né, dessa história, como
numa passividade, né, numa passividade mórbida, porque se esse conjunto social, se o mundo objetivo, com o conjunto das contradições do próprio capitalismo se movimenta por si só, não há possibilidade, não há necessidade de fomentar o movimento de massa, não há necessidade de fomentar o protagonismo das massas. Então, nesse sentido, é que ele vai recuperar o caráter ativo e dizer que a filosofia deve se tornar política para se tornar verdadeira, para continuar a ser filosofia, e que a tranquila teoria deve ser realizada praticamente, deve fazer-se realidade efetiva. E, finalmente, como elemento para a teoria da unidade, teoria prática. Então, Gramsci buscando superar esses elementos. Ele dá ênfase no tempo dele, né? Na dimensão política, né? E isso também tem outros desdobramentos, assim como Marx e Engels estavam enfrentando no seu tempo a economia, e a partir disso, né, foi compreendido, foi mal compreendido, né, e deturpado, passando pelo revisionismo como sendo economicistas, uma visão determinista. O Gramsci, por outro lado, tentando responder os revisionismos do marxismo, dá ênfase no caráter ativo, no caráter político, e muitas vezes é deturpado como sendo politicista, culturalista e reformista, né. Então, para o Gramsci, a praxis revolucionária tinha esse caráter de combater, né, a ideologia moderna em sua forma mais refinada, que seria a dupla tarefa do marxismo, né, ou seja, a ideologia moderna em nosso tempo, as ideologias pós-modernas, né, na sua forma mais refinada, e, ao mesmo tempo, né, difundir o conhecimento, né, popularizar o conhecimento entre as camadas mais, né, subalternas, entre os grupos subalternos, para tentar superar a perspectiva mítica, folclórica da realidade. Então, nesse sentido, Gramsci vai dizer que há uma extensão quantitativa do marxismo, né, versus qualitativa. Então, há deturpações revisionistas, né, que fragmentam o marxismo na forma do positivismo, o economicismo, né, e para responder o economicismo, né, ao desenvolvimento de desdobramentos de filosofias da ação que geram caem em um outro extremismo, muito mais espontaneísta, né, apontando para o espontaneísmo, e, ao mesmo tempo, o idealismo de Croce, né. Então, a gente vai ter a filosofia para Gramsci como sendo política também, por compreender essa relação dialética e contraditória que atravessa todas as relações humanas. Então, quando eu vivo dizendo isso nos grupos de estudos, né, nas aulas, a forma de compreender a dialética para mim não foi lendo um livro sobre a dialética, o que é dialética, mas foi lendo a obra de Gramsci, né, os cadernos do cárcere e as notas, em que ele articula dialeticamente o conjunto das contradições sociais, e aí você percebe esse movimento, né, como a dialética, a relação dialética e contraditória atravessando, né, esse tecido social. Então, nesse sentido, a originalidade da filosofia da praxis, ela se situa, né, na superação e conservação de concepções anteriores, como para o Gramsci, a partir de Labriola, a gente viu, né, um pouquinho com o Maurício, a partir de Labriola, que foi o primeiro marxista italiano, inclusive acadêmico, de fazer a devida tradução das obras de Marx na Itália. Gramsci, a partir disso, né, compreende o caráter inaudito, né, da filosofia da praxis. Ele vai dizer que a filosofia da praxis, em seu fundador, reviveu toda essa experiência do hegelianismo, feuerbachianismo, materialismo francês, para reconstruir a síntese da unidade dialética, o homem que caminha sobre as suas pernas. O dilaceramento ocorrido com o hegelianismo se repetiu com a filosofia da praxis. Isto é, da unidade dialética se voltou ao materialismo filosófico, ao passo que a cultura moderna idealista tentou incorporar da filosofia da praxis aquilo que lhe era indispensável para encontrar algum novo elixir.
Então, para o Gramsci, né, a filosofia da praxis, ela não precisa de nenhum tipo de complemento, de nenhuma perspectiva ética, né? Por isso que o Lukács, antes, né, da gente perder Lukács, ele se tentou se debruçar sobre uma ética marxista, né, de recuperar na obra marxiana uma própria ética, né? E o Gramsci ele também vai nesse sentido, né, de desenvolvimento de uma concepção ético-política, porque isso faz parte do próprio desenvolvimento da praxis, né, uma reforma intelectual e moral. E aí, nesse sentido, aqui ele vai dizer, né, que na superação dessas concepções anteriores, o Marx, ele rovestia, né, ele revira, ele desvira a concepção de Hegel, né, num novo materialismo, uma nova concepção ontológica, né, o que é o momento fundamental da cultura moderna, ou seja, para o Gramsci, a concepção da filosofia da praxis, ela é um movimento, um momento de viragem, né, da perspectiva teórico-prática, da filosofia, da concepção de mundo. Então, ele vai fazer, a partir disso, dessa concepção que ele tem, a crítica à mutilação da dialética pelos revisionistas, justamente por cair ou no idealismo ou no materialismo mecanicista vulgar, e que ele está dizendo que isso é resultado dessa cisão, dessa mutilação da dialética que eles fazem, e por isso que a tarefa primeira desse processo de recuperação do marxismo seria a redialetização, né? Do ponto de vista, né, de compreensão da praxis e da filosofia como ativa e mundana, e não como elemento de contemplação, né, mas como ativa e mundana, de transformação da realidade, e por isso base de organização revolucionária. Tá? Nesse sentido, o Gramsci, né, ele já se situa, né, nesse perfil, né, de filósofo da dialética, filósofo dialético e anti-idealista, ou seja, é sujeito ou objeto, ou seja, o sujeito também é objeto, a subjetividade está em direta conexão com a objetividade, assim como a estrutura está em direta conexão dialética, em relação dialética com a estrutura, né? Superestrutura, estrutura. Naquele viés de determinação recíproca, né, autonomia relativa, então o sujeito não se separa do objeto, né, da objetividade, do mundo objetivo. E aí é nesse viés que ele retoma o materialismo de Marx, o materialismo humanista, mas um humanismo omnilateral, ou seja, integral, que integra as dimensões da realidade nessa relação dialética. Por isso ele reequilibra a dialética, né? E isso leva à necessidade de desenvolvimento de novos termos, porque, como já bem disse, a dialética é igual a um gato, né? Você joga para cima, ele cai sempre em pé, então é necessário criar novos termos para dar conta dessa concepção original da filosofia da praxis, tá? E, nesse sentido, na tese, a gente tentou situar o caráter práxico da dialética, então a gente qualifica a dialética como dialética práxica, assim como a originalidade do termo, né, do marxismo para a filosofia da praxis, a partir de 1932, quando Gramsci deixa de utilizar o termo materialismo histórico dialético e passa a utilizar filosofia da praxis, quando compreende essa amplitude do que significa e da necessidade de recuperar esse caráter revolucionário do marxismo nessa unidade. Né? Então, há uma relação entre ideal e real, né, teoria e prática, a partir das teses sobre Feuerbach, tanto esse caráter, né, de recuperar a terceira, de concepção da praxis revolucionária, mas também revolucionante, né, como uma atividade e não como dada. A partir disso, né, desse viés, é que Gramsci concorda com a Labriola, que assim como no Lukács, né, há uma proximidade nesse viés de partir do trabalho como sendo esse fundamento de compreensão dessa praxis e desse ser social, né, e do Lênin, dessa perspectiva dialética, principalmente, né, nessa viragem do próprio Lênin tem depois, né, após o exílio e a escrita
desenvolvimento dos cadernos filosóficos, onde ele vai ter uma concepção dialética muito mais ampla e afinada para fazer a leitura prática da realidade, né? Ou seja, uma dialética política, né? Uma política revolucionária, que se desdobra nessa perspectiva de uma concepção de praxis que, ao mesmo tempo, é cognoscente, é possível de ser compreendida, né, e, ao mesmo tempo, é possível de ser transformada. Então, há, nesse sentido, uma praxis, né, como relação unitária das complexas mediações entre o sujeito e o objeto, conhecer e fazer num movimento contínuo e descontínuo, né, de continuidade na descontinuidade entre o sujeito e o objeto. Então, nesse sentido que o Gramsci vai afirmar que para a filosofia da praxis, o ser ele não pode ser separado do pensar, né, ele inicia o caderno 11 falando sobre isso, né, todos os homens são filósofos, embora nem todos desenvolvam a função de filósofos na sociedade. Então, ele continua falando que o homem da natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto não podem ser separados. Se fazemos essa separação, né, caímos nas muitas formas de religião ou abstração sem sentido, e quando fazemos apenas no sentido didático e metodológico, porque nenhuma dessas dimensões na realidade não se separam, né? E aí, para concluir, ele compreende, então, né, contribui para a compreensão da praxis não como uma praxis pura, como havia uma compreensão de purismo, né? De algo, esse purismo como sendo resultado dessa separação, dessa cisão entre concepções idealistas e materialistas, e que não davam conta de compreender a terrenalidade, né? A mundanidade da praxis, né? Compreender como concreta, né? De contradições, como um bloco histórico, como relação entre natureza e história, e que não é perfeito, que não existe perfeição, purismo, né? E nem há como fazer nenhum tipo de previsão a partir do movimento da própria objetividade para cair na passividade, como aconteceu nesses movimentos que se deixaram levar pelas perspectivas economicistas e mecanicistas. Então, ele continua falando, né, nos cadernos, que a estrutura e as superestruturas, né, formam um bloco histórico, isto é, o conjunto complexo e contraditório das superestruturas, é o reflexo do conjunto das relações sociais de produção, e disto discorre só um sistema totalitário de ideologias reflete racionalmente a contradição da estrutura e representa a existência das contradições objetivas para a subversão da praxis, ou seja, aqui ele não abre mão, né, da concepção unitária, né, de totalidade e omnilateralidade, ou seja, uma compreensão de totalidade da realidade, seja do ponto de vista social mais amplo, seja do ponto de vista do ser social, do ser humano. Então, pela nova dialética, né, pode-se compreender a praxis revolucionária como unidade orgânica, história, economia e política. Essa nova dialética, que dá a condição da gente compreender a praxis revolucionária como essa unidade entre esses diversos complexos sociais que compõem a própria realidade, ela é síntese, né, desse movimento de conservação e superação das concepções anteriores, né? O terceiro excluído, teste um dato de um processo de desenvolvimento de concepções de mundo que se desdobram nessa nova dialética, que ela também se desdobra no método de compreensão da realidade, né? Então, o significado da dialética só pode ser concebido em toda a sua fundamentalidade se a filosofia da praxis for compreendida como uma filosofia integral e original, que inicia uma nova fase na história e no desenvolvimento mundial do pensamento, na medida em que superando integra-se em si os seus elementos vitais, tanto o idealismo quanto o materialismo tradicionais, expressões das velhas sociedades. Então, aqui, né, o Gramsci já situa e articula, dizendo que a filosofia da praxis, por ser integral e original, né, ela tem em si
uma perspectiva dialética que também é integral e original, que não se separa. É impossível compreender a perspectiva da filosofia da praxis, o marxismo genuíno, se há uma cisão, né, se ocorre, ou se opera, ou se reproduz essa concepção cindida da realidade, e aí se cinde a dialética. Né, aqueles que caminharam por essa vereda, né, se perderam do marxismo, né, justamente porque a dialética práxica, né, vinculada a essa filosofia integral e original, ela tem algumas características que a gente vai situar um pouco mais no próximo encontro, que se desdobram justamente nessa concepção ontológica da filosofia da praxis, né? É isso, eu acho que tentei situar que era o problema, para a gente tentar situar um pouco mais o que seria essas bases da filosofia da praxis na próxima aula, no próximo encontro. Muito obrigada, Joeline. Eu estava aqui vendo a tua apresentação e pensando, né, como um clássico se torna clássico também por todo um esforço intelectual de aprender e construir uma reflexão crítica a partir da leitura de outros que o antecederam e outras, né? E o Gramsci, sem dúvida, é um pensador que também, assim como Marx e outros pensadores e pensadoras críticos e que ficaram, né, com seu nome na história, trataram de fazer também essa reflexão teórica profunda mesmo, de entender esses fundamentos ontológicos também que sustentam a nossa vivência como sociedade humana, dentro também das contradições inerentes a ela, no processo, né, de configuração de um paradigma civilizatório, como é o caso, né, do capitalismo. Então, assim, muito importante a gente também conhecer essas bases para também aprender a totalidade do pensamento e da prática do Gramsci, da sua praxis também. Aqui no chat a gente já tem aqui algumas considerações, algumas pessoas, inclusive, perguntando se você pode disponibilizar os slides, e a gente já tem aqui duas perguntas da Érica Bonfim. Ela coloca aqui: professora, entendo que para Gramsci os aparelhos privados de hegemonia, a sociedade civil, se encontra na superestrutura. E para Marx, na estrutura, é isso? E para Lukács? E também da Érica, também, ela coloca aqui: poderia falar mais sobre o conceito de bloco histórico? Então, as primeiras perguntas que surgem aqui no chat, e a gente também já anima as participantes e os participantes, né, do curso que possam também apresentar suas reflexões, também seus questionamentos sobre a exposição da professora Joeline. Enquanto vocês se animam, eu passo para a Joeline, para ela já começar a responder as duas primeiras perguntas. Pergunta capciosa. Eu vou tentar elaborar aqui, eu não sei se eu vou conseguir responder, porque, assim, é muita coisa, né? E vou ver o que eu trago aqui dos elementos que eu tenho, principalmente do Lukács, né? Porque na perspectiva, eu vou partir do Gramsci, né? Tá. Certo. Chegou aqui, Joeline, uma outra pergunta, que aí a gente já faz o bloco, né, das três, que é da Aline. Ela coloca aqui: não entendi muito bem o conceito de unilateralidade do humanismo. Poderia desenvolver um pouco, por favor? Então, já fica aí as três primeiras perguntas. Tantas coisas aqui na cabeça que eu não fico aqui procurando por onde começar. Eu vou ver se eu começo aqui pelo conceito da omnilateralidade, humanismo, e vou chegando no bloco histórico, vou fazendo o caminho de volta. Então,
o Gramsci, né, eu acho que também é um tema que é bastante importante da gente compreender, principalmente depois de todos os estudos que a gente vem fazendo até aqui, não só com esses nesse curso, né, mas nos cursos anteriores que também passamos aqui, né, marxismo na América Latina, filosofia da praxis global, o Gramsci ele já estava antenado também nesse sentido de que o humanismo, de entender, de compreender que o humanismo burguês não dava conta, né, era um humanismo para a burguesia, né, era um humanismo universal da burguesia que se colocava como universal, né, e não um humanismo realmente comprometido com o desenvolvimento das potencialidades humanas, né? Então, o Marx, o Gramsci, ele recupera no Marx essa perspectiva, né, de justamente que é uma perspectiva revolucionária de omnilateralidade ou de perspectiva de ser humano integral, né? O ser humano integral, segundo o Gramsci, a gente desenvolveu um pouco mais naquele livro lá no capítulo 3, é a proposta de tentar dar as condições objetivas para que os indivíduos, os seres humanos, possam se desenvolver omnilateralmente, ou seja, integralmente, dentro de uma sociedade, dentro de uma sociedade cindida, burguesa, em que cria padrões de vida, cria modos de vida, né? Cria formas de ser, né? Cria uma forma de ser, que é a análise que a gente vem transitando por aqui, né? E nesses padrões, essa forma de ser, coloca como padrão seguir uma carreira e escolher uma habilidade humana para desenvolver para o resto da vida, numa correria desenfreada de exploração, muitas vezes de autoexploração, de autoflagelo, para, né, desenvolver esse programa de vida pequeno burguês. O que acontece? O Gramsci indo muito além disso, recuperando inclusive o Leonardo da Vinci como modelo desse processo, ele que vai dizer que Leonardo da Vinci tinha as condições objetivas ali dentro da oficina, tinha alguns apoios, subsídios para poder desenvolver ali essas potencialidades. Ele vai ser esse modelo do homem integral, né? Esse modelo das capacidades hipostasiadas como se fossem as capacidades hipostasiadas como características nacionais. Em uma passagem ele vai falar sobre isso, né? Engenheiro americano, filósofo alemão, político francês, e ali ele tinha a capacidade de desenvolver diversas potencialidades, né? De pintor, engenheiro, arquiteto, enfim. E aí o Gramsci está dizendo isso, é preciso desenvolver as condições objetivas para uma sociedade, né? Um ser humano se desenvolver integralmente, é preciso desenvolvimento de uma sociedade integral. O desenvolvimento de uma sociedade integral só ocorre com o fim da propriedade privada, que reproduz a cisão de classe, que reproduz a sociedade em subalternos, né, dominantes, em classes, grupos subalternos e dominantes, e relega os grupos e classes subalternas ao desenvolvimento de só, no máximo, uma potencialidade, quando muito, né, quando o trabalho não é inteiramente desumanizante, né? E aí o que acontece? Esse tipo de humanismo, né, é um humanismo que visa superar a lógica do humanismo burguês, que tenta, né, colocar como projeto de sociedade um tipo de humanismo que integre as capacidades humanas, tanto num período de transição como para um período de consolidação dessa nova forma de ser. Por isso que ele coloca técnico humanista, filósofo político ou filósofo democrático, né? Justamente porque para haver uma sociedade, para haver o desenvolvimento de potencialidades humanas nesse nível, né, de omnilateralidade, e que isso tenha continuidade, isso deve ser desdobrado no sentido de superação da cisão entre dirigentes e dirigidos, ou seja, desenvolver também capacidades nas classes subalternas, que elas superem a subalternidade e fomentem
o desenvolvimento de habilidade também, né, de participação política, de protagonismo político, justamente para que a sociedade que supere a cisão entre dirigentes e dirigidos possa efetivamente, historicamente, concretamente ser superado. E aí esse novo humanismo é justamente de superar, né, essa subalternidade, essa negação das classes subalternas, né, e colocar e superar para uma nova forma de ser. Nesse sentido, justamente, Gramsci não há uma cisão, como em algumas artigos, e que inclusive que se apoiar em Gramsci, né, não há uma cisão entre estrutura e superestrutura. Por isso que ele desenvolve o conceito de bloco histórico, né? Porque para o Gramsci há uma articulação dialética entre o modo de produção, isso eu falo muito, né, nos estudos, nesses estudos que eu fiz, eu meio que fiz sem chão, assim, eu fiquei sem base, porque como a gente está sempre agarrado, né, e por conta de toda essa tradição que eu coloquei para vocês aqui, tanto da filosofia desde o seu início, de ter um motor da história, e mesmo dentro das correntes marxistas que foram engendradas por isso, né, e mesmo as que se dizem mais revolucionárias, não se largam, né, não largam um motor da história, tem sempre que ter um motor da história, né, tem sempre que ter ali uma base, e acima dessa base que se ergue tudo, né? E, na verdade, quando a gente vai ler o Gramsci, os cadernos, e começa a perceber o conceito dele de sociedade e ser humano, de bloco histórico, a gente começa a perceber que a base é tudo, né? Porque não existe ser social sem ideia, não existe ser social sem arte, sem educação, sem cultura. Então, isso também é base, isso também é a estrutura do ser social. Então, há uma articulação entre estrutura e superestrutura, uma articulação dialética, como eu falei para vocês, de determinação, sempre que essa articulação ela ocorre, né, de uma forma muito mais ampliada, em que tanto o modo de produção, tanto o trabalho, né, ele determina os outros complexos sociais por onde transitam as ideias, como isso, né, esse conjunto também determina o trabalho. Ou seja, então, para o Gramsci, há uma relação entre sociedade civil e sociedade política, indissociável. Ele amplia, por exemplo, o conceito de Estado por isso, porque ele entende que não se dissocia isso, então tem uma relação orgânica entre sociedade civil e sociedade política. O Estado, ele só existe, ele só é o que é, porque ele é retroalimentado pela sociedade civil. A sociedade civil está em articulação orgânica com o Estado, né? É da sociedade civil que saem os intelectuais, que vão gerir as estruturas e as instituições do Estado. Então, isso se organiza. Esses aparelhos privados de hegemonia, eles são privados porque eles estão dentro de uma lógica que está fora desse aparelho público, da vida pública, que é regida pelo Estado, mas eles têm uma relação capilar e molecular de integração orgânica dentro da vida das pessoas no cotidiano, que aí, né, se situa na igreja, na escola, nos sindicatos, nos partidos, e engendram, né, e retroalimentam uma forma de ser. Então, por isso que esse também é um dos principais campos de disputa pela hegemonia, como diz o Gramsci, né? E no Lukács, né, a gente tem uma tendência de estudar bastante a ontologia do ser social, e os textos que tem sobre política no Lukács, né, muito sobre a questão, o que eu tive acesso já faz um bom tempo dessa leitura, não vejo diferença de concepção mais ampla dessa relação orgânica, né? Embora ele não me recorde aqui se há uma concepção específica sobre isso em alguma passagem, mas no texto que eu tive acesso de leitura sobre a concepção política era muito mais voltado para a concepção do papel do partido, compreendendo justamente essa atuação orgânica que o partido tem no desenvolvimento de uma nova concepção de mundo, né? Então, se afina muito que com o Gramsci, justamente porque
né? O Lukács vai desenvolver a ideia do homem inteiro, o homem inteiramente, né? No homem inteiro, como se fosse o seu classe em si, o homem inteiramente, seu classe para si. Então, saindo do senso comum, como diz o Gramsci, e caminhando para uma consciência filosófica nesse sentido, a partir da atuação desses organismos sociais, né, em constante interação. E aí, eu não sei se eu respondi todas desse bloco. Sim, Joeline, você respondeu, e aqui a gente tem mais uma pergunta do Jadson. Ele coloca aqui, Joeline, ainda sobre a adoção do termo filosofia da praxis por Gramsci nos cadernos do cárcere. Há alguma relação, além das pontuadas por você, da adoção dessa nomenclatura com a perseguição que ele viveu no cárcere? Alguma forma de tentar driblar a censura do fascismo na Itália à época? Se eu não me engano, em um dos cadernos ele se refere ao Marx e ao Engels como fundadores da filosofia da praxis. E aí, quem mais quiser também participar, coloquem suas perguntas aqui no chat. A censura era clara, né? Então, não foi só em relação ao tema da filosofia da praxis, né? Tem várias passagens onde ele não vai utilizar, não vai falar Lenin, né? Ele vai falar Elite, não vai falar Trotsky, vai ser Bronstein, não vai falar o Marx e Engels, mas os clássicos, os clássicos, entre aspas. Então, tem alguns recursos, né, que ele utiliza para poder se sobressair disso. Mas é claro nos estudos, né, que quando o Gramsci justamente, né, no projeto dos cadernos, ele começa os cadernos dizendo que agora eu vou tentar dar minha contribuição for ewig, né? Vou tentar dar minha contribuição mais sólida para teórica nesse sentido, justamente porque ele era um militante incansável e estava sempre envolvido com os artigos, né? De publicação de artigos e de formação, de tentar dar formação para a classe, né, para a classe trabalhadora, de tentar estar ali o tempo todo. Havia uma preocupação pedagógica do Gramsci muito grande, né, na trajetória dele. Ele desenvolveu, ele não só pensou, mas ele desenvolveu algumas propostas, né, de tentativa de elevação cultural das classes subalternas para tentar fazer com que elas caminhassem com as suas próprias pernas, né? A Associação de Cultura, o próprio Lordinho no Ovo, que foi um projeto político que ele desenvolveu com os camaradas, né? Com os quais ele fundou o PCI, o Terratini, Tasca, Togliatti, e através do Lordinho no Ovo, né, que se tornava ali um canal de comunicação e ao mesmo tempo de fomento da filosofia da praxis, de uma concepção de mundo, ele tentava desenvolver isso, né, até o período que ele foi preso, né, inclusive hoje é o dia que completa aí, foi 1926, não sei quanto tempo faz, né, 8 de novembro de 1926, né, que ele foi preso. 8, 9 de novembro, não me recordo agora com certeza. Mas a partir do cárcere, ele vai ter que utilizar alguns recursos para poder desenvolver isso, e a sua preocupação pedagógica continua. Ele está lá dizendo, antes eu estava lá junto, né, no cotidiano, tentando fomentar a formação e tentando elevar, né, contribuir para a elevação teórico-prática dos camaradas, e agora eu vou escrever esse projeto. Nesse projeto, né, eu vou tentar aqui fazer as traduções, né, como o Maurício colocou, se vocês recordam, e tentar recuperar agora esses fundamentos da filosofia da praxis, né, do marxismo, justamente porque antes ele estava nessa correria, né, nesse corre, como dizem os jovens, né, no corre da militância, e aí ele não tinha o tempo devido, ele vai utilizar esse tempo justamente recebendo material de leitura, subsídios que ele vai receber de Piero Sraffa e da Tatiana, através da Tatiana Schust, que era a cunhada, a irmã da Júlia Schust, e vai receber todo esse material e se debruçar para tentar
dar várias respostas que ele queria dar, né, que ele queria desenvolver para recuperar o caráter genuíno e revolucionário da filosofia da praxis, como, por exemplo, esse caráter da dialética, que ele recupera esse termo, filosofia da praxis, ele não desenvolve, ele recupera do Labriola. Então, o Gramsci se apropria desse termo que está em Labriola e desenvolve, né? Inclusive, tem algumas passagens que ele diz, se alguém quer realmente entender, né, para tentar contribuir com a recuperação do marxismo, é preciso colocar o Labriola em circulação de novo, né, porque as teorias do Labriola iam nesse sentido de compreensão da filosofia da praxis como unidade, e isso o diferenciava, o destacava do restante dos outros grupos marxistas, né, e além das tendências burguesas que também incorporavam elementos do marxismo para legitimar determinadas posições. Certo? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, algum diálogo? Enquanto vocês se animam, né, eu queria só fazer um pequeno diálogo aqui com a Joeline, porque não tem como nós estudarmos as bases ontológicas de pensadores como Gramsci sem pensarmos também na própria vida dele, né? A vida pessoal e a vida de militância política e as inúmeras iniciativas que ele também tomou, como a própria Joeline colocou, essa dimensão também pedagógica, que em Gramsci ela vai ser muito mais ampliada, no sentido de entender mesmo que o sentido de uma formação, de uma reforma intelectual e moral, como ele dizia, tem na educação um eixo central, né? Então, a educação, pensando mesmo a sua dimensão mais ampla, né, da reflexão. Então, eu gostaria, assim, de conversar com Joeline, que ela pudesse também fazer uma articulação dessa dimensão da filosofia da praxis, esse conceito que o Gramsci ele desenvolveu com essas bases, né, ontológicas, desenvolvendo essa articulação também com a educação para a formação humana, que inclusive a Joeline foi tema de pesquisa de Joeline também, do seu próprio livro, e que ela também, né, tratou durante as suas pesquisas também no mestrado, mas que não só aí, tem também trabalhado, né, em outras pesquisas, em outros escritos. Então, Joeline, se você puder também fazer essa reflexão, por favor. Que bom, Lena, tentar traçar aqui alguns pontos, né, para a gente compreender que aí já é outro caminho, né, o Gramsci, ele no cárcere, né, principalmente no cárcere, ele já tem essa trajetória prévia de tentativa de organização, de projetos, de propostas, para tentar fomentar aí um desenvolvimento mais amplo, né, das classes, dos grupos subalternos, e ele, nos cadernos, principalmente, né, os cadernos desenvolvidos na prisão, principalmente no caderno 12, 11 também, né, que ele vai falar sobre, vai recuperar o caráter integral do ser social, do ser humano, afirmando que todos são filósofos, ou seja, todos têm a capacidade de pensar, todos têm a consciência e a capacidade de realizar prévias ideações, como diz o Lukács, e objetivações, ou seja, de pensar para responder uma necessidade. O Lukács vai dizer que o ser humano é um ser que responde, e o Gramsci vai por aí, né? Nesse sentido, no cárcere, ele estava enfrentando alguns projetos pedagógicos, né? Alguns projetos pedagógicos cheios de contradições. Ele, quando ele esteve em Moscou em 1922, ele foi preso em 1926, o fascismo vai à ascensão em 1922. Em 1922, o Gramsci vai para Moscou. Lá ele conhece Julia Schust, conhece os camaradas do partido, Lenin, troca figurinhas com
os emissários da educação, né? E volta, né? Quando ele retorna à Itália, ele já volta nessa ascensão fascista e ele tem que se candidatar a deputado e utiliza da imunidade parlamentar para poder reingressar na Itália e não ser, não sofrer qualquer tipo de risco, né? Mas no final acabou sendo preso em 1926. E aí ele, quando ele esteve nesse período em Moscou, ele se relaciona com Júlia, com quem ele tem um filho, depois ele, né, tem o Délio, depois ele tem Juliano, o Délio ele conhece, Juliano ele já não conhece, porque ele já vai estar preso, né, e ele não vai acompanhar mais de perto, né, em nenhum momento, ele vai acompanhar por cartas. Que aí tem outras publicações que são as cartas do cárcere, que a gente teve que passar por elas, nessas correspondências, o que, de certa forma, na época, dificultou um pouco, porque em português a gente só tem a publicação da civilização brasileira, das cartas que o Gramsci escreveu, a gente não tem as cartas que ele recebeu, né? E isso não foi publicado ainda, assim como a gente também não tem a publicação do Lordinho no Ovo, que é esse material desse trabalho pedagógico de formação, né, da nova ordem, que ele fez no período pré-carcerário com os camaradas que ele fundou o PCI. E aí ele vai tentar fazer esse acompanhamento, né, pela carta ele vai pedir, dizer que eu tenho muitíssimo interesse nessas questões, né, na questão da formação da escola, e começa a receber material, né, através das cartas, pede informações, revistas, livros para tentar responder e também entender o que é que está acontecendo no contexto da Rússia soviética, né? A gente vai ter lá o desenvolvimento da escola do trabalho, né? Como diz o Strack, uma obra que leva o mesmo título, né? Escola do Trabalho, em que os emissários da educação estavam tentando desenvolver um projeto pedagógico que tentasse avançar, né, utilizar o que tinha de mais avançado e além disso, desenvolver isso. Ao mesmo tempo, a gente tem na Itália, com o governo fascista, a reforma Gentili, né, uma reforma educacional, a reforma fascista da educação que acontece sob, né, a tutela do Giovanni Gentili, que se tornou o ministro da Educação do governo fascista, que o Giovanni Gentili é aquele filósofo que o Maurício, né, falou semana passada, que era um grande intelectual, né, de referência na Itália, ele, Croce, e ele se torna o ministro da Educação do governo fascista. E aí ele vai, a partir da introdução do escola-novismo, né, da escola nova, os princípios da escola nova ingressa para pensar a reforma Gentili, ou seja, para pensar a reforma da educação, e aí vai acontecer diversos desdobramentos a partir daí, né? Tanto a educação no contexto do fascismo sob ou com os ideais do escola-novismo, né, por um lado, e do outro a gente também vai ter a escola do trabalho, que também vai tomar alguns elementos da escola nova, né, que era o que tinha na época de mais avançado. Então a gente vai ter dois contextos que o Gramsci está avaliando, está acompanhando, está avaliando, está analisando e criticando, né? E aí ele vai dizer, né, ele vai fazer a crítica, né, o Mussolini, num primeiro momento, ele vai afirmar que né, vai liberar a filosofia como parte do currículo da educação, né, do governo fascista, e depois ele vai retirar a filosofia, vai fazer uma segunda reforma, né, retirando a filosofia dos currículos, né, em geral e deixando somente para as camadas superiores, porque ele vai dizer que para as camadas subalternas o que necessita, o que é necessário, basta a religião, né, como concepção de mundo, e não uma concepção de mundo filosófico que seria mais crítica. Além disso, né, ele nessa reforma, ele não desenvolve um programa didático, né, nesse sentido, além das referências do escola-novismo, mas que os educadores se alinhem à perspectiva nacionalista do Estado, né?
e que dentro desse viés, né, não havia esses referenciais, eles eram esse método acabava se tornando esse método. Por quê? Porque centra no aluno, ao centrar no aluno, isso né, acabava caindo num extremismo dessa centralidade no aluno e a negação do conhecimento, ou seja, a negação do conteúdo e do papel do professor. Isso, para o contexto fascista, para os ideais e para os objetivos fascistas, né, era um prato cheio, porque aí o que acontece? Isso entrava nesses objetivos de negação do conhecimento. Ao negar conhecimento para a classe trabalhadora, que no início do século XX era majoritariamente analfabeta, né, com dificuldade de acesso ao conhecimento, que ia na contramão daquilo que o Gramsci estava tentando garantir, né, um ensino baseado numa disciplina de estudo, de busca de compreensão da realidade, de profundidade, de solidez do conhecimento, né, ia na contramão disso. Do outro lado, o Gramsci estava ali fazendo a crítica também pelas cartas ao contexto dessa educação soviética que lançava mão disso, né, dessa liberdade extrema, né, do educando, lógico que dentro de um outro contexto, com brigadas, com outros movimentos que acontecia, diferente da educação tradicional fascista, que lançava mão do escola-novismo, mas aqui tentando integrar o novo, né, o mais moderno, e tentando avançar. Então, tem uma carta aqui específica que o Gramsci faz a crítica, por exemplo, acho que é Juliano, que ele não vê, e ele pede uma carta, né, e o Juliano escreve a carta da direita para a esquerda, escreve um movimento contrário. O Gramsci critica, né, faz uma dura crítica a isso, dizendo que se é para ter uma liberdade absoluta, não, né, que deixe ele vestir a roupa, a cueca na cabeça, né, a meia na mão e fazer o que realmente quiser, se não é para ter uma direção dentro do processo educativo, ou seja, a negação da educação como um complexo de transmissão do conhecimento. Então, é nesse sentido que o Gramsci tece alguns elementos nos cadernos, principalmente no caderno 12, e nesse projeto de escola unitária, olhando para essas contradições e vendo o que é importante, né, nesse processo de desenvolvimento de uma formação realmente integral, comprometida com o processo revolucionário, né, de fomento de construção de uma nova sociedade. Para construir nova sociedade, é preciso construir um novo homem, né, ainda ele como homem também do seu tempo utilizando o homem, né, então um novo homem é preciso formar. Então, se é preciso formar, é preciso, né, como a gente colocou aqui, recuperar o caráter ontológico da educação. Qual é a função ontológica da educação? A natureza essencial da educação? Transmitir conhecimento. Então, o Gramsci vai recuperar isso, né, e transmitir conhecimento, não só os conteúdos historicamente produzidos, mas também outros tipos de conhecimento que são conhecimentos negados às classes subalternas e que ficam nas mãos das classes dominantes, né? Como, por exemplo, potencialidades, habilidades de desenvolver a capacidade de ser dirigente. Isso também é conhecimento, né? Conhecimento não são só os conteúdos, mas os valores e as habilidades para fomentar essa possível, né, esse horizonte, né, da reforma intelectual e moral. Então, é mais ou menos por aí, né, que o Gramsci vai tecer aí as críticas, né, e as contribuições nos cadernos, né, nesse sentido da formação humana, da escola unitária nesse processo, né, e também do partido, porque para ele, para o Gramsci, o partido, lógico, na concepção mais ampla de partido, pelo menos é a leitura que eu faço da concepção de partido em Gramsci, né, não essa estrutura fechada, institucionalizada, hierárquica, burocrática, né, até porque ele faz a crítica a esse modelo, mas como um organismo vivo, e como um organismo vivo, uma célula de reprodução e fomento, né, de espíritos inventivos, que ele vai falar, espíritos inventivos e criativos, né, de pensar novos tipos de Estado, uma nova civilização moderna. Né? É mais ou menos os caminhos, né, que ele vai apontando aí nos cadernos. Obrigada, Joeline.
também tecer, né, as considerações em torno a esse caráter também unilateral que deve assumir o processo educativo, né, no sentido mesmo amplo, conforme analisava o próprio Gramsci. Eu vejo aqui que não teve mais nenhuma pergunta. Alguém gostaria? A gente ainda tem aqui 13 minutos antes do final. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Professor, eu quero. É o Hélio, aqui de Sim, Hélio. Fortaleza. Professora, por gentileza, poderia traçar um paralelo com toda a vivência de Gramsci numa perspectiva interdisciplinar? Teria condições de fazer esse paralelo? Ou é muito, ou ainda é assim uma forma ainda de pesquisa muito interessante, porque é uma linha de pesquisa que eu faço, certo? Como mestre em interdisciplinaridade, eu queria saber se existe essa possibilidade de fazer esse estudo dos cadernos de Gramsci, ou até mesmo da vivência dele, numa perspectiva interdisciplinar, voltado para a questão educacional. Eu acho que você tem um projeto aí para o resto da sua vida. Assim como a gente aqui na perspectiva ontológica, esses elementos que a gente está trazendo aqui para vocês são só os elementos iniciais. Aqui é pano para manga para o resto da vida, porque o Gramsci em si ele já é interdisciplinar, a obra dele é totalmente interdisciplinar, as concepções dele. Então, assim, entendendo a dialética, você vai entender que nada se separa na obra do Gramsci. Por isso que é tão difícil, muitas vezes, a gente tentar situar um objeto de estudo no Gramsci, né? Não dá para falar de bloco histórico. Por isso que naquela pergunta eu fiquei assim, eu não sei por onde eu vou começar, né? Porque aí ele vai falar, né? Bloco histórico está ligado com sociedade civil, com a concepção de direção, de domínio, de hegemonia, de escola, de formação humana com a própria sociedade como um todo, e estrutura com superestrutura. Então, né? E tem a própria obra dele é expressão disso, né? Justamente porque a concepção dele de mundo é de totalidade, né? É de totalidade, né? Compreendendo, lógico, as particularidades e funções sociais específicas de cada complexo social, né? Então, tem obras ainda, tem caderno do Gramsci que eu ainda não consegui chegar, porque não é meu objeto de estudo específico, certo? E, inclusive, não só eu vejo que não tem muita publicação falando sobre esse aspecto, né? Pelo menos em língua portuguesa eu não vejo. E, assim, já que nós, no Brasil, nós somos o país que mais estuda Gramsci, mais tem publicação hoje no mundo sobre Gramsci, então eu acho que realmente não tem, né? Então, para você ver o nível de complexidade do autor, né, que não é simples, né, não é realmente simples o estudo da obra do Gramsci, mas, assim, boa sorte, você tem um objeto realmente muito Massa. bom, rico e rico, para poder, vai ser para o resto da vida, né, mestrado, doutorado, e se você passar depois em outros projetos também para o futuro, porque é muita coisa. Gramsci ele é interdisciplinar porque ele tem uma concepção dialética de totalidade na realidade, né? Então, você vai ter que situar melhor para poder delimitar melhor seu objeto, inclusive, né? Aconselho. Show. Ok, professora, pois muito obrigado. Tá? Ótima explanação. Se a gente pudesse passar aí mais umas 2 horas também, a gente ficaria, com certeza, porque é muito satisfatório lhe ouvir, você e a professora Lia. Obrigada. Certo? É a terceira vez que eu estou fazendo o curso e eu não me canso de ouvir e de participar do grupo. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Hélio. Obrigada, Hélio. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Bem, Joeline, então a gente vai, né, encaminhando aqui então para a finalização dessa primeira aula, porque vai continuar na próxima semana.
E aí, Joelinha, eu devolvo para você, então, a palavra. Eu quero agradecer a paciência, né, de quem ficou aqui ouvindo. Eu espero que tenha ficado claro, porque realmente é como eu estava falando para vocês, né? Parece a gente tem que apresentar em 50 minutos uma trajetória de vários anos, né, de leitura para falar, para explicar um elemento de um autor, a gente tem que ler várias obras, né? Então, espero que tenha ficado claro, que tenha realmente sido proveitoso para todo mundo. E que no próximo encontro, né, a gente possa delimitar melhor essa dialética, né, para não cair naquela visão que dialética é qualquer coisa, né, a gente delimitar a dialética marxista da filosofia da praxis para ajudar a ter esse prisma, né, essa lente de compreensão da realidade muito mais apurada, né, para compreender melhor os limites e possibilidades da realidade histórica concreta, a gente não cair na desesperança, né, mas esperançar aí com pessimismo de inteligência e otimismo de vontade. Tá bom? Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço a todas e todos.